Hoje é o episódio 5 do desafio 30 ideias, 30 dias. E hoje eu vou falar sobre ir com o coração, mas levar o cérebro junto. Se tu tá me acompanhando desde os primeiros dias do desafio, tu já me ouviu contar sobre a minha experiência no emprego público? Tu já me ouviu contar sobre as consequências que eu tive a nível mental, físico e em relação ao convívio social, né? Consequências desse trabalho que eu desempenhei por 6 anos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como foi a transição desse emprego, né? Como foi o meu pedido de demissão, como que foi os meses e o período até eu decidir fazer isso, né? Eu comecei esse vídeo com a frase "ir com o coração, mas levar o cérebro junto". É uma frase que eu ouvi dentro do Decola Lab, pela Rafa Capai. Não lembro a fonte de quem citou essa frase, mas eu gostei muito, então eu vou usar ela aqui também. Se aplica muito ao assunto que eu quero tratar com vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero frisar que o meu intuito aqui nessa série de vídeos não é induzir ninguém a chutar o balde, a pedir demissão loucamente. Não entendam essa mensagem, por favor, né? O que eu quero aqui compartilhar através da minha história é compartilhar a minha história e talvez, se sentir bem, né, com isso, talvez trazer uma reflexão, te provocar para refletir, né, olhar para dentro de si, para ver o que está acontecendo contigo, na tua vida em relação ao teu ambiente de trabalho, se tu está feliz, trazer uma provocação mesmo a partir do que aconteceu comigo, né, do compartilhamento da minha experiência, minha vivência. Mas não é induzir ninguém a, sei lá, sair pedindo demissão, porque a vida vai dar certo, e aquele papo positivo de siga o seu propósito, que tá tudo bem. Não, tá? Calma. Então, eu quero contar assim, que o meu processo, até eu decidir vir a pedir demissão, foi demorado, foi apreensivo, foi muito doído, foi muito sofrido essa transição de carreira, né, que dizem. Eu sentia muito medo, gente, muito medo. Principalmente em relação à grana, né, principalmente em relação a... E aí, né, tudo que eu construía hoje em dia, tudo, os bens que eu tinha adquirido, né, a minha estabilidade, minha falsa estabilidade, porque a gente nunca sabe, né, por mais que seja um concurso público, um serviço público, sempre tem boatos de privatização, sempre, dependendo de onde tu trabalha, por mais que possa ser um emprego público, dependendo do estado, tu fica sem receber, né, ou tem, que nem aqui no Rio Grande do Sul, tem o salário parcelado, enfim. Então, é uma falsa segurança, né, uma falsa estabilidade financeira, mas ok, não vamos entrar nesses detalhes. E eu tinha muito medo dessa questão, né, questão financeira, né. Eu lembro que até num exercício que eu fiz com a psicóloga, ela pediu para eu escrever num caderno, né, 2 tabelas, as coisas positivas do meu trabalho e as coisas não positivas, né. Digamos que as coisas não positivas, né, os malefícios, que eu descrevi, foi tudo aquilo que eu falei pra vocês no episódio 3, né, as consequências que eu tive, e as coisas boas, né, daquele meu trabalho, era só isso, era só em relação ao dinheiro, né, o plano de benefício, vale alimentação, vale refeição, enfim, todos os benefícios relacionados à minha estabilidade financeira. Então era só isso, né, é que nem aquela frase, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né. Então, assim, eu tinha muito medo em relação a isso, a ficar sem isso. Então, o que eu passei a refletir? Eu passei
diante daquelas consequências, né, que eu não tava mais aguentando, teve um momento, assim, vários momentos, que eu fiz? Ressignifiquei a minha vida. Eu pensei, bom, se o meu medo é dinheiro, é aquele padrão de vida, mas o que realmente importa pra mim, né? Então, até no início aqui eu fiz a chamadinha com a foto da minha família, a foto já tá bem velhinha, tem que trocar aqui, mas isso realmente importava pra mim, sabe? Quando me batiam uns desesperos, eu me projetava pro futuro, eu me pensava em mim velhinha, pensava assim, putz, eu vou olhar pra trás, o que eu fiz da minha vida? Eu trabalhei pra adquirir dinheiro, pra adquirir bens, mas eu não convivi com a minha família, eu não consegui montar minha própria família, porque na época nenhum relacionamento amoroso meu dava certo, por falta da proximidade, enfim, vários fatores, né? Eu não conseguia ter convívio com a pessoa, nem com amigos, nem com namorados, e enfim, eu ficava muito isolada, né? Já falei sobre isso. Mas eu comecei a refletir assim, o que eu realmente quero. E os laços afetivos para mim valiam mais, eram mais importantes naquela época e ainda são do que o dinheiro, né? Então eu passei a ressignificar a minha vida e pensar, bom, esse carro que eu tinha adquirido um carro novo, um carro bonito, assim, ele realmente importa tanto? Ou importa mais eu estar perto das pessoas que eu amo? Comecei a fazer esse balanço. Então, assim, eu fiz isso e eu anotei pra mim, Cibele, né? A vida da Cibele, a listinha da Cibele, o que seria sucesso? Como é que eram os sentimentos que eu queria sentir, né? O que eu queria pra minha vida, sabe? É bem isso, assim, bem... Parece meio clichê, mas é realmente isso. Então, eu fiz a minha listinha e eu adaptei, né, ao longo de um tempo, acho que pelo menos um ano, assim, eu comecei a programar, a criar uma estratégia, tanto financeira, comecei a guardar dinheiro, passei a não gastar mais, comecei a vender bens que eu tinha comprado só por supérfluo, sabe? Eu fazia muito isso, assim, comprava porque tinha dinheiro. Então comecei a vender muita coisa e devolvi o carro zero, né? Eu troquei por um carro usado, já quitado, que eu não teria aquela dívida alta. Comecei a estudar bastante sobre economia, educação financeira, né? Sobre economia pessoal. Tem vários livrinhos aqui, ó. Gustavo Cerbasi, mestre. Gosto muito dele. E então eu comecei assim a programar a minha vida para essa transição, né? No meio daquele turbilhão de pensamentos e desesperos e medos, eu procurei trazer o cérebro junto, sabe? Tipo, não só ir com o impulso e não ir só naquela loucuragem, vou pedir demissão. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, de que em qualquer área da sua vida, seja profissional, seja pessoal, seja amorosa, vai com o coração, mas leva o cérebro junto, né? Vai com teus valores, teus propósitos, mas saiba que dependendo da decisão, tu vai ter que arcar com a responsabilidade daquilo. Tá certo? Então, até amanhã, no episódio da série 30 Ideias, 30 Dias.